Rodrigo. Seja bem-vindo, Rodrigo. A nossa live Tudo Mentoria jóia? Pipoca. Você fala de onde? Falo de Jataí, Goiás. Jataí, Goiás. Nossa, que delícia. O que E eu gosto mesmo de Goiás é do pequi, né? Gente, como eu sou viciada em nossa, pequi. Eu coloco pequi em tudo. No arroz, no eu gosto frango, tudo de. que eu faço eu ponho pequi. Eu amo aqui piqui, gueroba, jurubeba, geló, tudo que é amargo. Ai, jiló também eu gosto. Jiló fritinho, fala sério, gente. Nossa, Torradinho que fica, meu Deus do céu. é verdade. Aquilo é uma perdição. Mas que É gostoso verdade. falar com alguém de Goiás. Nossa. Diga Carmen, pra mim, do que você tem empresa e como é que eu posso te ajudar? então, eu estou seguindo você, né, há um tempo já. Eu quero muito te agradecer porque eu já tomei algumas posições aqui na empresa, já comecei a ver alguns resultados, né? E o que que acontece? Eu tenho uma empresa de iluminação, começou com uma empresa de iluminação especializada em LED para residência, empresas em geral, né? Especializada em LED. E aí, eu sou uma pessoa muito técnica, né? Então eu gosto de estudar muito sobre tudo, tá? E aí os meus clientes começaram a perceber isso e começou a me solicitar outros tipos de serviços também. Tá ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, Teus tá. clientes perceberam, né, que você é uma pessoa Isso, especializada e que você isso, tem outros expertises e também eles começaram isso a te mesmo. pedir outros serviços. E Entendi. aí eu comecei a estudar que tipo de empresa eu poderia atender, porque aqui a parte de mão de obra deixa muito a desejar. E isso relato dos clientes que foi me dando essa oportunidade, né? Eu falei, nossa, é uma área que eu posso entrar. Então eu estudei, cheguei na empresa de facilities e acaba que fazendo Aham. tudo, entendeu? Então, hoje, como que eu faço? É a minha grande pergunta. Como que eu faço isso com meus funcionários? Por exemplo, eu tenho eletricista, eu tenho pedreiros, eu tenho ajudantes, eu tenho jardineiros, eu tenho piscineiros, entendeu? Mas só que Entendi. a A tua hora que. empresa resolve todos os pepinos das outras Isso, empresas. A tua isso prestação de mesmo. serviço, né, o setor de facilities, deixa fácil a Isso, vida dos outros, mas a isso, nossa não muito. A primeira isso. coisa que os teus empregados têm que ter clareza é do que é o facilities, que é realmente Uhum, deixar fácil a vida dos outros. E esse é uhum, o papel. Porque se numa empresa, sei lá, estourou um cano no jardim, entupiu alguma coisa, quebrou uma cerca, eles querem que aquilo seja corrigido e eles não uhum. podem separar um empregado deles para fazer isso. Eu não posso tirar Sim, alguém da produção e pedir para fazer isso. Você está sim. no mercado que é ouro. É ouro. Isso. Se você deixar a tua equipe redonda, você ganha quanto dinheiro você quiser. Porque Eu não nenhuma tenho. empresa pode tirar alguém da produção para ir lá consertar o vaso sanitário que entupiu, ou Isso, consertar a é cerca que isso mesmo. caiu, ninguém pode fazer isso. Então, geralmente, as grandes multinacionais, elas têm um setor de facilities. Então, elas têm um setor Uhum, que a gente chama de pepinologia, né? Que é uhum, tudo quanto é pepino, descarrega naquele setor que geralmente está alinhado com o RH. Mas as uhum. empresas menores, que não são as grandes multinacionais, não podem deixar várias pessoas lá à disposição. Isso, isso. O teu mercado é ouro, porque você resolve o problema das empresas. E eu tive a sacada de começar pelo dono da empresa, entendeu? Então eu falei assim, peraí, porque tem uma empresa grande na minha cidade que já faz para as grandes empresas, né? Aí eu falei, peraí, eu não sou tão conhecido, eu voltei para minha cidade há 5 anos, então eu vou começar primeiro para o dono da empresa. Então eu comecei pela residência. E aí eu comecei pela residência e eu estou fazendo contratos com o cliente. A minha sacada é essa, eu não chamo só quando ele quer, eu excluo aquele cliente que quer pequenos serviços que acaba me tomando tempo. Então eu opto pelo cliente que quer fazer contrato comigo. O cliente quer fazer um contrato de manutenção de jardim, automaticamente eu coloco pequenos serviços para segurar ele o ano inteiro, entendeu? E aí o meu Com dilema é certeza. como que eu faço? O meu O dilema que é o que que você eu faço faz chama com os venda meus funcionários? recorrente. O que você faz chama venda recorrente. Então, você vende um ano de manutenção de jardim. É um pacote Isso, completo, fechado, isso, e a pessoa te paga no mês a mês e ela é uma venda isso, decorrente. E o que isso. você vai precisar de fazer é que, por exemplo, a pessoa que hoje ela trabalha de jardineiro, ela ganha mais, mas ela não tem Isso, serviço todo dia.
Ela não tem Isso, serviço todo dia, ela não tem isso, férias, ela não tem 13º, e se isso. chove, ela não recebe. Se Aham. chove, ela não recebe. Muitas Aí, vezes dispensam a- ela e ela não recebe. Então, você vai precisar mostrar para a tua equipe todas as vantagens e você tem que ter um diferencial grande em relação ao fato dele ser autônomo. Porque todo mundo que você contrata pode vir a ser autônomo. E você presta muita atenção no que eu vou te colocar. Você tem que colocar cláusulas de segurança no teu contrato que o teu funcionário não poderá prestar serviços como autônomo para o teu cliente. Que isso hum, dará justa causa imediatamente se for comprovado. Por quê? uhum, É uma concorrência desleal e provavelmente, tanto você, eu tenho várias alunas que elas têm empregadas não, faxineiras que fazem faxina nas residências. Eu tenho várias alunas, Elisângela, tem várias alunas que elas estão nesse negócio, onde elas bacana. levam as faxineiras. E é lógico, elas pagam férias, 13º, registra, tal, aí a bonita da faxineira vai lá e oferece um valor baratinho, e a dona de casa, mais bonita ainda, vai lá e contrata. E aí fica Uhum. mais uma sem registro no Brasil e a pessoa só serviu de ponte. Você não pode Tá, servir de ponte, porque toda essa beleza, gente, ela é autônoma. Então, para o perfeito. cara encerrar com você e contratar o faxineiro, é 2 palitos. Você Aham, precisa colocar tanto no teu contrato com a empresa de que ele não pode fazer isso, que ele não pode contratar e colocar uma cláusula, tipo, no mínimo 6 meses depois que o contrato foi encerrado, aí ele pode contratar se ele quiser. aham, Mas, tanto no contrato do Código Civil entre você e o empresário, CNPJ com CNPJ, quanto no contrato empregador-empregado, lá tem que estar escrito claramente que ele não pode prestar serviços para o dono da empresa, seja na residência, ou seja na empresa, ou seja onde for. Porque você, se a sua empresa começa a crescer, você vai ter muitos problemas com essas demandas. Esse sim. furo a gente já resolve. Outra Uhum. forma da gente resolver a tua estabilidade com o teu pessoal. Você vai precisar ter um diferencial. O que é diferencial para as pessoas? É uma cesta básica, um cartão de cesta básica, que são coisas que não incluem, né? Férias, 13º, não tem os reflexos trabalhistas. Porque se você Uhum. aumenta o salário deles em R$ 100, não é R$ 100, é R$ 100 mais um Sim. dozeavos de férias, um dozeavos de 13º, 8% de FGTS, um terço de férias, já não é mais R$ 100. Mas se Você você sabe o compra um que que carro. eu ajudo? Eu faço assim, por exemplo, funcionário tem uma moto que ele vai e vem para o serviço, por exemplo. E aí ele precisa trocar um pneu. Então eu dou o pneu para ele, entendeu? Mas dou assim, como, olha, eu tô te dando de presente, entendeu? Como um agrado, né? Esse tipo de coisa assim, né? Eu tento fazer isso para eles e eles gostam bastante, sabe? Ficam bem, bem, Mas como é que eu toma digo? cuidado, porque isso não é documentado. E aí o que Não, acontece? Você deu uma moto para ele, eu não tenho moto. E aí, você vai me dar o quê? E aí começa a caracterizar discriminação. Às vezes a gente uhum, faz a coisa na boa intenção para ajudar o cara que ficou sem o pneu é, da moto, e aí isso já caracteriza discriminação. Então, uhum. um tem moto, outro não tem, o outro pneu é bom, o outro não é. É importante que Outro- você faça algo padronizado para todo mundo. E se você adquire um cartão que não vai ter custo, nada, um cartão de alimentação de R$ 100 para cada um, é como se você estivesse aumentando o salário deles em R$ 100, mas se você aumentar o salário em R$ 100, isso vai te custar 160. Eu tenho um Então, você dá funcionário aqui que só o cartão e vai para todo mundo. eu, eu tenho um funcionário que ele é um salário mínimo e depois eu pago tudo por fora, sem comprovação nenhuma, entendeu? Tudo já aí, nossa, quando eu vejo você falar assim, eu falei com a minha esposa, nós temos que mudar isso urgente, pelo amor de Deus, entendeu? Tem que ter uma forma de documentar isso, porque eu mandei primeiro colocar na carteira de trabalho dele. Só que já incluiu todos os impostos e também descontou dele, você entendeu? Aí eu falei, olha, eu não acho justo, porque já é um salário, então eu aumentei mais 300, aumentei para 1.300. Eu falei, eu não quero que desconte isso, eu vou pagar por fora. Nossa, a hora que você deu aquela lapada lá que tá errado, meu Deus do céu.
Aí, Eu não fiz isso, eu sou boazinha. Eu só tô aí, salvando vocês. é, Porque quando a pessoa recebe por fora, ela entra na justiça. Vocês é, viram a live que eu fiz com a Mari? A Mari é minha aluna, ela é uma pessoa que tem um coração maior que ela. Ela tem a é, academia de Pilates e dentro do horário de trabalho, ela pedia para a funcionária, porque ela estava com atendimento naquele horário, se a funcionária podia pegar o carro dela, da dona da empresa, eu vi. e buscar a filha dela na escola e trazer de volta. Ela era secretária da escola. A escola ficava sem secretária, ela só ia buscar a filha algumas quadras ali, e aí a Mari, com aquele coração enorme, ainda pagava R$ 300, além do salário dela, para ela poder fazer isso. Ela entrou na justiça, colocou desvio de função, Eu vi. pediu lá 20 e tantos mil reais. Então a gente tem que Agora, tomar muito cuidado com o que a gente faz. Quando você paga fora do salário da pessoa, ela pode entrar na justiça. Pode ser que ela é nunca verdade. entre, mas pode ser É, que entre. Então, se ah, você nunca foi atropelado, você atravessa a rua sem olhar? é verdade. Ah, eu nunca fui Eu já, atropelado, vou atravessar a eu já rua tô sem meio, olhar. eu já tô meio já calejado já de justiça. Você já recebeu o Ah, processo na justiça? já uns 6 processos já. Uns eu ganhei, outros eu perdi, entendeu? Aí a Chega, né, juiz Rodrigo? Chega de teve, processo, né? teve juiz que detectou por palavras assim dele que eles estavam mentindo, e eu vou lá, eu comprovo, eu honesto. Alguns juízes não estão nem aí para os meus recibos, não estão nem aí, já deferem lá já o que eles acham. É assim, infelizmente. Aí, Carmen, É o que que assim eu que faço? funciona. As leis É, existem para proteger os empregados. As leis são eu, protecionistas. E sabendo eu tô disso, a aprendendo gente mais tem que com documentar você. tudo. Eu tô aprendendo mais com você do que os advogados que eu já contratei e levou meu dinheiro. Eu já contratei advogado lá do Nordeste, eu já contratei funcionário lá do Nordeste, eu estava com obra em São Paulo, contratei funcionário lá do Nordeste, trabalharam comigo 2 meses, paguei tudo, chegou lá no Nordeste e me colocou na justiça. Tive que gastar R$ 10.000 com passagem às pressas para Alagoas, aí o pessoal acha que eu estou indo passear, né? Aí a passagem é um absurdo, para ir voltar, advogado enfia a faca, você entendeu? Porque você é de fora, não te conhece, preposto para te representar, sabe assim? E aí os caras nem aparecem na audiência, para você ter ideia. Aí você gasta R$ 10.000 com a passagem, com advogado, com preposto, com mais não sei o quê, e chega lá, os caras nem aparecem na audiência. Olha só. E é Aí assim o mesmo. advogado, você quer processar ele? Eu falo, processar o quê? O cara não sabe. Eu vou gastar mais dinheiro com vocês, quer arrumar um jeito de me arrancar dinheiro. Então, isso que eu acho engraçado, né? Que nem a live que eu fiz com a Hortência e o marido dela. Que a pessoa pediu R$ 60.000 na justiça porque levava o lixo para fora. Ela gastou só com advogado 5 mil. O marido dela ficou doente, doente de raiva, 2 anos arrastando um processo. E aí eu falei assim, tá, e o seu advogado te explicou como é que você faz para isso não acontecer mais? Não, ele nunca falou nada. Porque quanto mais problema o empresário tiver, melhor para eles, porque aí eles vão ter mais processos na justiça. E, infelizmente, tem advogados que são assim. Não Eu todos, tive mas tem. processo que o advogado me falou assim, olha, não paga agora o que você perdeu, não paga, porque daqui 1 ano e meio a gente entra com um papel tal e você vai reduzir essa conta, declarando que você não tem condições de pagar, e aí, daqui 1 ano e meio, a gente entra com outro processo para pelo menos dividir. Eu falei, não, divide em 2, 3 vezes e eu pago. Era 8.000 na época, eu acho, né? Falei, divide em 2, 3 vezes e tá bom, vamos cancelar por aqui. Não, faz isso. Aí eu liguei para um segundo advogado, expliquei, ele falou, não, ela tá certa. O que aconteceu? A advogada não entrou com o documento. Um dia eu acordo, vou olhar no meu banco lá, tá faltando R$ 16.000. Aí eu falei, uai, cadê o dinheiro daqui, né? Aí eu corri no banco, fui olhar, tava lá, o juiz trancou meu dinheiro para pagar o funcionário, de 8.000 subiu para 12, com juros e tudo. Aí eles pegou 12.000 e liberou os 4.000. Aí eu falei, meu, Caramba! E o aconteceu isso. Aí susto, né? E o susto, hoje, às vezes o dinheiro tá lá no banco e você tá com aquele dinheiro para pagar uma conta, para pagar empregado, pagar salário, e simplesmente a justiça vem e bloqueia os bens, e bloqueia mesmo. outro advogado falou assim, ó, eu falei, tem alguma coisa que eu posso fazer? Ele falou, nada. A única coisa que você pode ter consciência é que você acabou esse processo.
Aí eu falei, tá bom, agora já pagou, vou fazer o quê? Aí, Carmen, Gente, o que me está corroendo por dentro agora com esse novo empreendimento agora, com esse novo mas você não vai processo, ficar né? doente, né? Não, eu já estou me liberando disso daí, pelo amor de Deus. O que que eu Quando quero começa agora? a corroer por dentro, as pessoas ficam com úlcera. O que que eu Começam a tenho... ter problema de digestão, porque não conseguem engolir aquilo que está acontecendo, e aí vai para o fígado. Vamos parar já com isso. Vamos parar já com isso. Quando eu comecei o Facilites, eu comecei pegando pintura, então eu subcontratava subempreiteiros, entendeu? E colocava. Mas aqui na minha região é uma falta de compromisso tão grande com pintores e pedreiros, né? Que eu subcontratava, eu comecei a passar mal. Mas você não pode subcontratar pessoas que não registram. E para registrar é caro. Então, se você for subcontratar, subcontrata alguém que tem MEI. Porque o MEI, o cara paga lá R$ 50 por mês e tem MEI. E aí você faz um contrato de CNPJ para CNPJ e coloca todas as cláusulas. Se ele te largar na mão, você vai para a área civil. Porque aí são duas empresas. Foge da esfera de CLT. Foge do protecionismo que existe da lei trabalhista. Aí são duas empresas, você vai para briga. Aí você vai para briga. Então você tem que ter um contrato muito bem amarrado de um CNPJ com o outro. Então, se de repente você vai contratar um pintor, que seja um pintor MEI ou autônomo, mas faz um contrato de empresa para empresa. Se for autônomo, você faz a retenção do RPA, avisa teu contador que você quer que ele faça a retenção para você e te mande o carnê-leão, que a gente fala aqui no interior de São Paulo, né, que é o recibo de pagamento autônomo, que é o RPA, e aí com esse carnê-leão você retém, né, o INSS, o IR, e paga ele. Mas INSS é caro para reter, todo mundo sabe. Por isso que a melhor saída é o MEI. E aí, mas tem que ter nota fiscal e tem que ter um contrato entre as empresas. Porque se o cara te legar na mão, você processa ele. Com o nome processado e uma empresa processada, ele vai pensar duas vezes antes de largar o pessoal na mão. Aí aconteceu algumas coisas, eu peguei e reduzi, comecei a contratar funcionários para a gente começar a fazer tudo. E aí agora é que está me corroendo como que eu faço para lá na frente eu estar protegido desses funcionários. Porque o funcionário que corta jardim, a hora que ele não está cortando jardim, ele vai e arruma uma torneira do cliente, por exemplo, entendeu? Por isso que você não vai contratar jardineiro, filho. Você só vai contratar, faz tudo. Faz tudo tem um nome, chama auxiliar de serviços gerais. Auxiliar de serviços gerais. Opa! Você tá doido? Porque se você contrata jardineiro, piscineiro, pintor, calheiro, você tá lascado, porque tudo vira desvio de função. É igual outro dia tinha uma pessoa na live falando que ela queria contratar salgadeira. Eu falei, tá, se contratar salgadeira, se você pedir para ela enrolar uma receita de brigadeiro, ela vai reclamar, porque ela é salgadeira, ela não vai enrolar. Não faz isso, é auxiliar de cozinha. Então, o auxiliar administrativo no escritório é uma das melhores funções, porque a pessoa atua em todas as áreas. Você vai contratar auxiliar de serviços gerais e você vai chamar seu contador e falar assim, ô contador, sabe aquele contrato que é igual para o Brasil inteiro, que é o seu sistema que faz? Tudo bem, pode usar, desde que você escreva para mim auxiliar de serviços gerais e embaixo escreve tudo que ele vai fazer. Manutenção de jardim, manutenção predial. Manutenção predial é uma palavra linda também, porque envolve tudo. Envolve a torneira, o vaso sanitário, a parte elétrica, manutenção elétrica, tal, manutenção em geral, em residências e empresas. Pede para o teu contador inserir isso no contrato, porque o contrato deles sai automático, não é culpa deles, sai igualzinho para o Brasil inteiro e eles podem trazer problema para você. Se você tem tudo isso escrito no teu contrato e você tem uma cláusula no teu contrato que é proibido a pessoa prestar serviços para o dono da empresa, né, para a empresa que é cliente de vocês, ou para a residência da pessoa, dá no mesmo, sob pena do contrato ser rescindido por justa causa. E aí você tem essa cláusula lá. Se ele combinou isso com você, não tem do que ele espernear. O que é combinado não é caro. Isso eu posso fazer para qualquer funcionário, desde o eletricista, o pedreiro,
o eletricista, o pedreiro, o pintor, para qualquer área. Você pode, só que você vai ter diferentes salários, porque nós sabemos que o eletricista ganha mais, tá. Então, você vai precisar encontrar um CBO que abrace tudo isso, pode até ser os serviços gerais, mas aí você vai estar começando a colocar 1, 2, 3, para poder ter essa diferenciação de salários e cargo. Isso. Né? Mesmo. Senta lá no Ministério do Trabalho, lá no site, vai procurando o CBO, você vai ver que te encaixe mais. Você vai procurando manutenção predial, sabe? Eu tenho uma aluna, Venilza, do Manaus, ela ama ficar sentada lendo sobre CBOs. Ela fala que é interessantíssimo, né? Tem gente que gosta de ler dicionário, a Venilza gosta de ler CBO. Ela disse que desde que ela começou a ler CBO, desde que eu expliquei a importância do CBO, que isso abriu a mente dela. Então, é muito importante que você realmente gaste um tempo, procure o site lá do Ministério do Trabalho, CBO, e você vai fazendo análise dos CBOs que tem o maior guarda-chuva. Ah, toda essa gente aqui eu vou pôr nesse CBO. Porque o que acontece? Eletricista, aí você tem NR35, tem que subir em altura, você tem outras exigências do que a pessoa que está ali cortando grama. Então, você vai colocar todo mundo que ganha o mesmo salário, né, de auxiliar, tipo, o que corta grama, limpa a piscina, conserta a torneira, põe todo mundo num salário só. Aí, depois, você já pode criar uma outra categoria das pessoas que já têm um salário acima, que deve ser mais ou menos parecido, né, o eletricista com o pedreiro, são duas funções mais especializadas, né? E aí, você vai criando essas categorias. Mas não fica chamando muito especificamente, né, da função.